nós temos os exemplos da mediunidade, que mais que assim, que acho que todos nós aqui, a tia Hebe, olha, é a mais indicada para saber. É sim, é que o diferente, tia Hebe, é que você é bem humilde e fala que não, mas é sim. Fique à vontade para falar sobre os tipos de mediunidade, viu? Ah, boa noite a todos. A mediunidade, né, como eu estudo, ela é maravilhosa. Eu não tenho mediunidade ostensiva, tá? Também não tinha medo, o que a Valquíria falou, que ela é de família espírita, avó espírita, eu também. Então, na minha casa sempre se ouviu falar de mediunidade, minhas tias eram médiums, mas eu não tenho mediunidade ostensiva. Eu tenho assim uma intuitiva, né? Então, uma intuição, vamos dizer assim, desenvolvida pelo estudo, que estudo desde sempre. Então, esse tema da mediunidade sempre me atraiu, né? E eu já fui instrutora de curso de mediunidade quando estava em outro centro. Agora eu trabalho num centro que trabalha com a mediunidade, eu que sou operadora. Então, isso tudo por causa de estudo, né? Porque a gente busca o melhor para oferecer. E sabemos também que a mediunidade é um dos pilares da doutrina espírita, né? Quando Kardec nos trouxe a doutrina espírita, codificou a doutrina, ele trouxe os pilares que seguram, vamos dizer assim, a doutrina. E o primeiro a gente tem que saber que é a existência de Deus, né? Saber que Deus existe, essa força criadora existe. Depois, a imortalidade da alma. Todos somos imortais, todos passamos por. Estamos aqui agora, mas não somos, né, daqui. A reencarnação também é outro pilar, e é uma pluralidade das nossas existências, porque a gente tem várias existências, várias encarnações, e também a pluralidade dos mundos habitáveis. A gente tem que lembrar que Jesus já falava sobre isso, e como as diversas moradas do Pai, né? Então, essas diversas moradas, elas têm. Pois não, Flaubert? Ó, eu só acrescentando, viu, tia Hebe? Eu sou suspeita em falar nos outros mundos, né? Como você mesmo citou, Jesus falava, há muitas moradas na casa de meu pai, e as pessoas entenderam aqui na Terra que eram as igrejas, os tipos de igrejas, né? Mas então por que tanta estrela no céu, assim, tanto planeta no nosso universo? O Hubble já descobriu mais de 400 bilhões de galáxias. Entre cada galáxia teria quadrilhões de mundos e mundos e mundos. Então, imagina por que só a Terra, né? Por que só a Terra? Então, assim, a gente vai nessa questão, mas uma questão em outro momento, né? Mas, assim, Sim, é óbvio, nós estamos ali em crescimento e tentando nos desenvolver, né? E é muito bom a gente ter essa consciência. E para alguns lugares que a gente vai dissertar ou que vai compreender, falar de extraterrestre é muito difícil, né? É difícil. Só que se a gente trocar a palavra extraterrestre por mentores interplanetários, parece que fica mais bonito. Mas é a mesma coisa, né? Você imagina só, existem mentores ali, extrafísicos, que são bilhões de anos mais velhos do que nós, né? Do que até mesmo Jesus Cristo ali, que não é deste planeta, no caso, né? E que traz uma consciência universal para a gente. Né? A gente tem que entender isso como parâmetro, que nós não estamos realmente sozinhos, né? Para tirar aquela expectativa de
Spielberg colocou no planeta, de que eles vão vir aqui roubar a nossa morada. Isso. Mas, enfim, né? Esse é um tema para outro podcast. Outra converseira. Vamos definir quais são os tipos de mediunidade para a gente poder Isso. dissertar, tá? Então, a gente já viu que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium, tá? E eu, como eu disse, eu não sou médium ostensiva, mas a faculdade é inerente ao ser humano, tá? Todo mundo é. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, segundo Kardec, ele trouxe assim os tipos de mediunidade. Ele disse que tem no livro dos médiuns, também no livro dos espíritos existe essa classificação, quando ele diz que existem médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, médiuns audientes, médiuns falantes, de voz direta ou psicofonia, médiuns videntes, sonâmbulos, conscientes ou inconscientes, médiuns curadores, que usam seu próprio magnetismo, mas a maioria das vezes associam com as energias dos espíritos para curar alguém, né? E médiuns de psicografia, além de pneumatógrafos, tem um monte de explicações a respeito de todo tipo de médium. E médium de incorporação. Hoje, né, a gente já viu que a mediunidade ela nos traz muitas possibilidades, como a gente viu os vários tipos. As pessoas, muitos sentem vários tipos de mediunidades em si. Por quê? Porque tem essa abertura para poder trabalhar com essa mediunidade. E muita gente acha que médium é gente santa, né? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o médium é como todos nós, ele é falível, assim como os espíritos também. Não acrediteis em todos os espíritos, né? Porque a gente sabe que os espíritos são homens desencarnados, que vêm, às vezes, nos dar uma notícia, nos dar uma explicação, mas a gente precisa estar cuidando desse conhecimento geral que a gente tem, né, Flaubert? É isso mesmo, tia. Ó, eu chamo de tia carinhosamente, porque a tia Hebe não tem nem um pouco de sangue comigo, mas, né, carinhosamente a gente chama. Só para lembrar o pessoal de casa, né, as pessoas conhecem alguns tipos de médiums, né, principalmente pelo nosso amado Chico, que psicografava, né. Então a gente mais popularmente conhece assim, ó, os médios de incorporação, que de repente incorpora e começa a falar coisa que, né, que não está ali no ambiente, fala até coisas da intimidade das outras pessoas. Só que né? não é incorporação. É psicofonia, né? Exatamente. E aí tem os médios também, os psicógrafos, né, que fazem psicografia, aqueles médios que são clarividentes, de visão, né, o dupla vista, né, e aqueles também que ouvem, né, os clareaudientes. Então, como você bem disse, né, Hebe, muitas faculdades dessa podem acontecer em uma pessoa. E eu vou até me colocar no meio, como você disse, né? Eu não sou ostensivo. Eu sentia, mas não tinha outras habilidades. Eu podia sentir e trabalhei até com casa de cura, vamos colocar assim. Uma casa espírita médica, né? Com cirurgia espiritual, tudo ali, porque vem dessa facilidade em doar energia de que eu descobri, principalmente fazendo o curso de Reiki, e ali abriu muito a mediunidade. E com os estudos que foram realizados antes da pandemia e juntando nós aqui com os estudantes da luz, me abriu outras possibilidades de mediunidade, né? De entender que aquela vozinha que parece eu falando lá dentro não sou eu, muitas vezes, né? Aquelas intuições, até mesmo algumas falas, algumas mensagens, enfim, né?
são os mais comuns, assim, né? Acho que a Valquíria quer comentar alguma coisa. Valquíria, fica à vontade. Eu queria comentar que dentro do que a nossa querida Hebe falou, para ficar de uma maneira assim bem enxugada, todos esses subtipos de mediunidades, na verdade, eles podem ser classificados em 3 grandes grupos, né? São as mediunidades de efeitos inteligentes, intelectuais, né? Que é onde o médium vai funcionar como intermediário, as mediunidades de efeito físico, e algumas mediunidades que às vezes nem são propriamente classificadas como mediunidade propriamente dito, porque não existe essa essa interferência espiritual e às vezes é o magnetismo do próprio médium, né? Como é o caso dos efeitos sonambúlicos, dessas coisas, que são até assim chamados às vezes por alguns de efeitos de animismo. Só acrescentar isso mesmo. Ótimo, obrigado, viu? Ótimo, ótimo. Valquíria, brigadão. Tia Hebe, mais alguma coisa a colocar? Eu acho que essa classificação, como você falou, foi bem sucinto. Os tipos de mediunidade são esses. Agora, se a gente começar a falar dos tipos de cada um, aí vai umas 3 horas, né? Vai. Ainda falta. Mas bem sucintamente é isso. Os tipos de mediunidades, que nem bem colocou a nossa Valquíria, realmente são 3 grandes grupos, e os tipos mais assim que a gente conhece, que estão elencados tanto no livro dos espíritos quanto no livro dos médiuns, são esses tipos todos que nós falamos, né? E se às vezes a gente esquece alguma, né? Porque tem bastante, mas é importante saber que tem vários tipos. E outra coisa, tem gente que tem vários, né, Teu Robson? O Robson está comentando lá no chat, lá, ele está muito quietinho aí, viu? Vou Tá passar a muito quieto. palavra, vou Ele passar a não é palavra para o quieto. Beto, ele não é. Vou passar a palavra para o Beto aí, depois o Robson comenta a Valquíria. Fala, Beto. O Flávio, uma das coisas que eu iria falar é que eu queria ouvir o Robson, né? E também ouvir a Giane também. Mas assim, ó, rapidamente, é só por título de curiosidade, a Hebe, ela falou da mediunidade da voz direta, né, Hebe? E aí, algumas literaturas atribuem ao Moisés, né? Quando Moisés vai ao monte, né? E, na verdade, ele recebeu ali a comunicação, né? No Velho Testamento lá, se acredita-se que ele falava diretamente com Deus, né? E nós espíritas acreditamos que ele falava com a espiritualidade superior, e ele falava, né, via o fenômeno de voz direta, que é o quê? Ao invés de haver a psicofonia, né, o popularmente dito como incorporação, a espiritualidade usa ali o magnetismo, o ectoplasma, e forma ali um sistema fonador próprio, né? E o espírito fala por esse sistema sem ter que usar diretamente o corpo do médium. E o médium ouve, né, a voz, que seria a voz direta. Mas, de qualquer forma, ela é uma mediunidade, porque para ela ocorrer é necessário o ectoplasma ali do médium, né? A participação do médium, né? É isso, né, Hebe? Só para a gente... É isso mesmo. Eu não sei se eu estou... Ah, tá. É isso mesmo. O ectoplasma, nosso ectoplasma, é o fator, vamos dizer assim, que move a mediunidade, né? Então, tanto na voz direta, quanto como fala, aquele tipo de mediunidade curador também, ele está presente. No tipo de mediunidade que nem se usa mais, que é de efeito físico, onde se materializam Peixotinho, né? Usava muito com o Chico, né? Nas reuniões muita com gente utilizava essa mediunidade, mas ela requer muito do médium, né? Então, dificilmente você vê os fenômenos de efeitos físicos desse jeito. Valquíria quer falar? Realmente é muito difícil. Nós ainda temos uma médium no Brasil, lá em Votuporanga, eu já fui lá, a Edelarzil,
Menezes, ela faz o teletransporte, né, de coisas e a materialização, uma mediunidade de efeitos físicos. E é uma coisa que a gente fica assombrado, porque é muito diferente da mediunidade mais usual, né, nos dias de hoje. Com certeza. Só lembrar da Edelarzinho. E só lembrando que assim, a mediunidade ela vem mudando e como nós temos as mensagens dos mentores, a mediunidade vem mudando porque o ser humano não está mais tão ignorante quanto há 100 anos atrás. Então, como o Beto bem colocou na semana passada e semana retrasada nos estudos aqui, não precisa mais aquela incorporação inconsciente. A incorporação ela é consciente, nem acontece a incorporação. O Beto colocou, simplesmente ali utilizado a energia do médium para se poder colocar um aparelho fonador no mundo espiritual para que o espírito lhe dê voz através da voz do médium. Isso é maravilhoso. E assim, ó, vou te confessar uma coisa, é uma coisa muito forte. E quando vem, a gente até se assusta, mas através dos estudos a gente deixa a coisa fluir. Como isso acontece em palestras, orações, a gente faz em grupos, né? Vê aquela intuição para poder falar alguma coisa ou outra, de repente sua voz muda um pouquinho e você acha que é um pigarrinho na garganta. Não, meu filho, às vezes pode ser não. Pode ser alguém que precisa ouvir alguma coisa ali, que está querendo falar na hora, né? Se for algo pro bem, né? Para melhorar, tá? Bom, Valquíria. Só complementar que o próprio advento do espiritismo lá na Sociedade Parisiense, ele começou com mediunidade de efeitos físicos, né, com as mesas girantes, e como o Flaubert diz, à medida que a gente foi se melhorando, né, deixando, vamos, entre aspas, deixando de ser Tomé, a gente prescindiu dessas manifestações de efeitos físicos, né? E me parece que só tem uma na história que eu pelo menos conheço na literatura espírita, que é aquela mediunidade do fenômeno da bicorporiedade, do espírito estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Que foi, acho que, do Santo Agostinho, quando ele precisou fazer uma defesa. Mas a mediunidade é uma coisa maravilhosa, porque ela te salva de si mesmo, muitas vezes. Ó, eu vou fazer um adendo rapidinho para o Robson comentar. Essa bicorporidade que você falou, Valquíria, o Chico também apresentava. E uma história muito interessante, que, como chama aquele senhor que acompanhava o Chico direto? Não era o Geraldinho, era um outro. Carlos Bacelli. O Bacelli. O Bacelli dizia que uma vez ele foi numa cidade, o Chico ele tinha que ser um pouco protegido do pessoal. O pessoal ia aglomerando, ia ficando em cima dele, ficava muito apertado. E ele não queria, ele não era grosseiro com as pessoas, né? E as pessoas foram chegando, e não tinha ninguém para ajudar ele ali naquele momento. E de repente começou a chegar uns 2, 3 seguranças ali, policiais, e começaram a afastar as coisas ali e começaram a dar proteção para ele. E aí o Bacelli virou assim e perguntou: mas peraí, como que vocês souberam que o Chico estava precisando de ajuda? Ele falou: não, eu não sei quem é o Chico, mas eu sei que o senhor veio pedir ajuda. Foi aquele senhor ali, e apontou para o Chico. O Chico estava no meio da multidão e, por bicorporidade, ele saiu da casa que estava palestrando ali e chamou a atenção dos guardas que estavam passando na rua naquele momento. Olha que coisa maravilhosa, né? O Chico tinha todas as mediunidades, né, Flaubert? Todas. Inclusive uma que eu acho que o Geraldinho fala muito, e é uma mediunidade, assim, fantástica, é a da presciência, né? Sim, a gente comenta já. Essa, para mim, é a mediunidade mais reveladora dele, mais... Robson quer comentar, vou deixar tu à vontade agora. Não, rapidamente, só comentando dentro da mediunidade,
pegando um gancho ao que o Beto citou sobre a redução do fio de prata, né, o enrijecimento, na verdade, desse fio de prata para dificultar esse deslocamento, e os estudos que a Hebe citou, tudo isso está ligado aos nossos chakras também. Eu não sei, é um estudo mais complexo, mas quando a gente está estudando, buscando conhecimento, e tem boa vontade nos trabalhos, se interessa realmente em estar ajudando, a espiritualidade ela atua de modo a possibilitar que alguns aspectos mediúnicos se aflorem. Eles não vão jogar pérolas aos porcos. Só aí a necessidade do estudo, a necessidade de estar buscando, de estar crescendo. E quando eu falo em chakras, esse fenômeno da fala, por exemplo, a ligação com o chakra laríngeo, gente, é maravilhoso, é difícil, não dá para falar sobre todos os chakras aqui, é impossível, mas tem tudo a ver. Só fazendo esse paralelo, da mesma forma que eles podem reduzir alguém que tenha encarnado, tenha vindo a essa vida fisicamente preparado para determinados processos, porém não se encontra em condições, possa vir a ser tosado, outros que não tinham o mesmo preparo, mas que se apresentam em condições e o momento é necessário para que essas pessoas apareçam, que elas venham à tona, esses também podem sim ter um upgrade nas suas capacidades. Nem me diga, meu querido, nem me diga, porque assim, às vezes assusta. Porém, é necessário às vezes assustar o médium iniciante para que ele possa sair da sua zona de conforto, buscar o estudo e entender a que veio.